essas empresas vão pagar grandes dividendos para agosto. É sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, onde vou mostrar a datacom provável de todas as empresas em relação aos seus dividendos de agosto. Vou mostrar também o preço teto, o dividendo projetado para esse ano e o retorno total esperado de todas essas empresas. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que dado esse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. E a primeira empresa que eu quero comentar é sobre a Axe Energia, que vem caindo bastante nas cotações. Vocês podem ver que ela caiu mais de 25% nas cotações desde a metade de abril, por conta principalmente do fluxo estrangeiro. E a principal parte aqui é falar sobre os dividendos prováveis que a Axe Energia deve anunciar para esse ano de 2026, que são esses dividendos que foram pagos no ano passado. Como anteriormente da privatização, a política de dividendos era totalmente diferente na empresa, e ela é bem vocal em falar que vai pagar sim dividendos, principalmente trimestralmente, então podemos esperar esses dividendos também para esse agosto de 2026. E observe que no ano passado ela teve a Datacom em 15 de agosto de 2025, com o pagamento 2 semanas depois, em 28 de agosto de 2025. E naquela época foi de 1,75 por ação, e vai sim crescer esse dividendo devido ao aumento da lucratividade que a Axe Energia vem entregando. Então, é bem provável ser um dividendo na faixa de 2 até 2,50 para esse mesmo provento. Então vamos ver, vamos acompanhar. Provavelmente ela deve anunciar junto ao seu balanço ali no início de agosto. E a próxima empresa é a BB Seguridade. Podemos ver que o mercado já precificou totalmente esse dividendo da BB Seguridade e eu já comentava sobre isso, principalmente quando ela estava ali na faixa dos 34 a 35 reais, que quando fosse anunciado esse provável dividendo, ela seria rapidamente precificada e vocês podem ver o que realmente aconteceu com a precificação da empresa. E quando olhamos para o dividendo pago em relação ao ano passado, observe que no ano passado ela pagou com a Datacom no dia 14 de agosto. Esse dividendo já foi anunciado, é um dividendo de 1,98 por ação, que ainda não teve a Datacom anunciada, vai ser anunciado no balanço da BB Seguridade, se não me engano vai ser no dia 3 de agosto. O pagamento é logo em seguida, algumas semanas depois. Vamos ter um dividendo bem próximo desse, um pouco mais elevado em relação a esse do ano passado. E na minha visão, a BB Seguridade já foi totalmente bem precificada em relação a esse dividendo, e eu acho ela bem cara nesses preços atuais, devido ao baixo crescimento que ela vai entregar, principalmente para esse e o próximo ano, em relação à sua lucratividade. A próxima empresa é a Caixa Seguridade, que na minha visão também está extremamente bem precificada e já chegando no patamar de ficar cara. Todas as empresas que eu comentei nesse vídeo, eu vou deixar o vídeo individual da análise de cada uma dessas empresas, porque eu não vou ficar comentando muito sobre a empresa em si, somente sobre o dividendo que deve ser anunciado em agosto. Então, se você quiser saber mais profundamente, eu tenho vídeos completos de cada um desses papéis que eu vou comentar nesse vídeo. Então, a Caixa de Seguridade, nos R$ 22, subiu bem forte nas cotações, ali dos 17 para os 22, então foi uma alta bem robusta aqui na ação. E quando olhamos para o PL, ela já está na faixa de 15 vezes, então, na minha visão, já está bem precificada, até mesmo olhando para o PL projetado com crescimento de lucratividade. E vocês podem ver que a Caixa de Seguridade já tem uma Datacom para o seu dividendo de agosto, com a Datacom em 3 de agosto, e esse dividendo já foi anunciado há bastante tempo, desde o balanço do primeiro TRI de 2026, que foi anunciado ali em abril. A data de pagamento vai ser no dia 17 de agosto, 2 semanas depois, e é de 35 centavos por ação. E vocês podem ver que a Caixa de Seguridade vem crescendo fortemente sua lucratividade, porque o mesmo dividendo do ano passado, com o mesmo payout, foi de 31 centavos. Então, esse dividendo cresceu dos 31 para os 35 centavos, apenas numa janela de um ano, um crescimento de mais de 12% aqui na empresa. Então, a Caixa de Seguridade é uma seguradora que vem crescendo fortemente sua lucratividade e o mercado vem precificando isso rapidamente. A próxima empresa é a Petrobras, que subiu forte nas cotações devido àquela alta do petróleo recentemente. O petróleo corrigiu e a Petrobras corrigiu também junto com o petróleo, porque lembre-se, preço de commodities você tem que olhar a commodity específica. Esse gráfico aqui do Investidor 10 mostra exatamente isso. Observem que nessa janela de 5 anos, a Petrobras sempre andou junto com o petróleo, tem total correlação com isso. E quando olhamos para os dividendos da Petrobras, observe que ano passado ela pagou 2 JCPs e um dividendo nessa data, no dia 28 de agosto, e depois com data de pagamento para novembro e dezembro. Provavelmente o dividendo da Petrobras vai ser bem maior do que esse devido a esse aumento recente do preço do petróleo, e vai ser tudo contabilizado nesse balanço do segundo TRI, devido às exportações que tem um atraso ali em relação à precificação
do barril de petróleo. É um mês antes que esse barril chega no porto, que é a precificação do petróleo. Toda essa precificação da guerra vai entrar nesse balanço, então podemos ter um dividendo bem robusto para esse pagamento aqui da Petrobras. E a próxima empresa é a Vale, e a Vale vem corrigindo recentemente, principalmente por conta de correções recentes do cobre. E eu falei com vocês nos últimos vídeos sobre Vale, que a precificação atual da Vale está totalmente seguindo a correlação que ela tem com o cobre, além obviamente, da correlação com o minério de ferro, mas o minério de ferro não está saindo do lugar. Todo o prêmio que o mercado vem colocando na Vale é por sua parte de cobre, que vem crescendo fortemente na empresa. Então o cobre corrigiu recentemente e a Vale foi junto com ele. E quando olhamos aqui para o dividendo, observe que no ano passado a Vale anunciou um JCP no dia 12/8, provavelmente deve ser uma data bem parecida para esse ano, com pagamento no dia 3 de setembro. E observe que foi de 1,89 por ação, e como tivemos um forte crescimento da precificação do cobre, então é esperado que o balanço da Vale cresça ali por volta de 20 a 30% devido a essa parte de cobre. Então esse dividendo deve subir ali na faixa de 2 a 2,50 na minha visão. E vamos lembrar que a Vale não pagou os dividendos que em geral ela paga em março, devido à antecipação dos seus dividendos aqui em dezembro, por conta daquela taxação dos dividendos. Então esse dividendo de agosto, acredito que esse dividendo de agosto vai ser sim pago aqui nessa mesma data, dia 12 de agosto aproximadamente. Então, nas próximas semanas já vamos ter um provável anúncio também da Vale em relação ao seu dividendo de agosto. E a próxima empresa é o Banco Itaú, e o Banco Itaú vem crescendo fortemente sua lucratividade na faixa de mais de 10% anualmente. Podemos ver que o PL atual dele fica na faixa de 10 vezes, e quando projetamos fica na faixa de quase 9 vezes. Então, na minha visão, está bem precificado o banco. Ainda tem uma margem de segurança, vou mostrar mais para o final do vídeo, mas está bem perto do seu preço justo. E quando olhamos para os dividendos do Itaú, observe que em geral ele paga um pequeno JCP mensal, mas o que nos importa é esse grande dividendo que ele paga de forma trimestral em JCP. Observe que em 2025, 18/8, ele pagou esse JCP bem maior do que o JCP do mesmo mês, que é o mensal. Acredito também desse dividendo para esse ano de 2026, e provavelmente vai ser aqui uns 10% a mais que esse. Eu acredito aqui na faixa de 40 centavos por ação, e deve ser pago 2 semanas depois, lá para final do mês de agosto. E a Itaúsa vai também ter a mesma coisa. Vamos lembrar que a Itaúsa possui 92% do seu resultado atrelado ao Banco Itaú, 100% do seu dividendo recebido do Banco Itaú é repassado para o acionista de Itaúsa. Já podemos esperar também um grande dividendo aqui na Itaúsa. Observe que a Datacom foi no dia 18/8, com pagamento também no 29/8, bem parecido com o do Banco Itaú, 18 centavos por ação, então eu acredito na faixa de 20 a 21 centavos por ação para esse pagamento de agosto. Por volta disso que a Itaúsa deve também anunciar nesse dividendo. E o próximo banco é o Banco Santander, que vem apanhando fortemente nas cotações, principalmente depois de um anúncio recente da recuperação judicial da Braskem, e o Santander era um credor bem grande ali dessa dívida. Então, provavelmente o balanço da Santander deve apanhar um pouco nesse curto prazo, mas é um banco que vem retomando a sua lucratividade. E observe que para o Santander não é em agosto, mas a Datacom ainda está em aberto para o dia 21 de julho. O pagamento vai ser no dia 6 de agosto, já é de 53 centavos por ação. Então é um dividendo bem aceitável aqui no Santander, e na minha visão é uma empresa que está descontada no momento atual, mas ainda não voltou a ter o balanço que ela tinha há anos passados. Então, por isso que o mercado vem batendo fortemente na ação, mas existe ainda recuperação de resultados no papel. E a próxima empresa é o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, todo mundo já sabe de todos os problemas que vem acontecendo recentemente do banco, e o ano passado, o Banco do Brasil, ele cancelou esses dividendos de agosto. Então, existe possibilidade desses mesmos dividendos serem cancelados. Observe aqui que em 2025 não tivemos o dividendo de agosto, foi pago em junho e depois somente em dezembro. Quando olhamos para 2024, foi pago um dividendo e um JCP em agosto, lá para 21 de agosto. Vamos ver se vai ter esse pagamento. Não tem como saber ainda. Se o banco ainda continuar com essa lucratividade bem próxima da do ano passado, eu acredito que existe chance de não pagar esse dividendo. Então é algo a se observar aqui no Banco do Brasil. Mas olhando para o ano que vem, o mercado estima também a recuperação da lucratividade do banco, principalmente pela redução das provisões para devedores duvidosos. E grande parte da sua lucratividade atual vem sendo devido às empresas que o banco investe, como, por exemplo, a BB Seguridade. O Banco do Brasil, no final das contas, é uma grande hold que tem várias empresas no seu portfólio, e hoje quase 17 bilhões do resultado do banco vem dessas empresas.
E vocês podem ver que é estimado para esse ano de 2026 na faixa de 19 bilhões de lucratividade. Então, grande parte dessa lucratividade vem das empresas que o Banco do Brasil é sócio. Vamos ver para 2027, se acontecer a redução das provisões e, obviamente, a melhora do lucro do banco, não duvido que o banco seja reprecificado rapidamente quando olhamos aqui para o banco. E a última empresa é a Klabin. Eu sei que muita gente vem reclamando recentemente da Klabin, que vem caindo fortemente nas cotações, basicamente não sai do lugar tem mais de 5 anos, quando olhamos aqui para a cotação dos últimos 5 anos, nem saiu do lugar, mas eu vou explicar os motivos aqui para vocês. E também esqueçam de olhar PL para esse tipo de empresa, devido à alta depreciação dos seus ativos. Devido aos grandes maquinários, que custam na faixa de bilhões de reais, existe uma forte depreciação no seu balanço, e isso bate no lucro líquido, então não olhe para o lucro líquido. Mas vamos olhar principalmente para o dividendo daqui da Klabin, que em geral ela também anuncia um dividendo para agosto. Observe que o dividendo do ano passado foi anunciado no dia 8 de agosto, com pagamento em 19 de agosto, 0,05 centavos por ação na Klabin 3. Deve ficar um pouco menor que isso, principalmente devido à queda do preço da celulose e também à queda do dólar, porque grande parte do resultado da Klabin é dolarizado. E vocês podem ver aqui em relação ao gráfico histórico da Klabin, e quando eu coloco o nosso câmbio aqui junto com a empresa, observe a forte correlação que existe entre a Klabin e o nosso dólar. E isso faz sentido devido a grande parte das receitas da empresa serem dolarizadas. Então, enquanto o dólar estiver corrigindo, enquanto o dólar estiver caindo, a Klabin também vai apanhar nas cotações. Quando o dólar voltar a subir, a Klabin vai disparar nas cotações. E vamos lembrar que além da precificação do dólar, tem a precificação da celulose. Vem caindo fortemente há bastante tempo. Observe que o pico da celulose foi em março de 2021 e quando olhamos para o pico histórico da Klabin, observe que também foi em março de 2021. Vocês podem ver a forte correlação que os dois têm. Quando o dólar faz pico também, junto com a celulose, a Klabin sobe rapidamente porque o balanço da Klabin também cresce de forma bastante acelerada. E vocês podem ver exatamente nesse gráfico, onde eu mostro aqui o crescimento do EBITDA da empresa desde 2002. Observe um forte crescimento, principalmente em janelas onde o dólar disparou. E aí, quando o dólar começou a ficar de lado, e a celulose também caiu de preço, o EBITDA da Klabin teve uma desaceleração, mas continua em crescimento. Imagina dois fatores jogando contra ao seu balanço, que é o principal fator, que é a celulose e o dólar, e mesmo assim o EBIT da empresa estar crescendo. Então imagina no cenário que a celulose recupere seus preços e o dólar dispare. Então a Klabin vai ser reprecificada rapidamente nas cotações. Então cuidado quando você achar que a Klabin não sai do lugar, como muita gente diz. Existe motivo e esses motivos são cíclicos e o ciclo pode virar a qualquer momento e o papel ser rapidamente reprecificado. Quando olhamos aqui para o preço teto de dividendo de todas as empresas, filtrando pela margem de segurança. Observe que as maiores margens de segurança são do Banco Santander, em cada ticker aqui do Santander, em geral o ticker 3, o SAMB 3 é o mais barato, a Axa Energia também com 20% de margem de segurança, e observe também o dividend yield de cada um desses papéis. O Santander deve entregar 8% de dividend yield, a Axa Energia quase 7% para esse ano, Banco do Brasil quase 5%, vamos lembrar que também que é JCP o pagamento, então é menos que isso. Klabin na faixa de 5% de dividend yield, vamos lembrar que o payout da Klabin está no mínimo histórico, então realmente ainda pode crescer esse dividendo devido ao aumento do payout e aumento do EBITDA. Itaúsa na faixa de 7,4%, Petrobras 9,4% mesmo nessas cotações de R$ 41,00. Quando olhamos aqui para a Vale, 8,4% de dividend yield. Banco Itaú, 6,5%. Grande parte da alta do Itaú já foi precificada. Observe minha margem de segurança na faixa de 5%. BB Seguridade, 9,4%. Todo esse dividendo também já foi precificado. Observe que tem apenas 2% de margem de segurança aqui na minha visão. E quando olhamos para a Caixa Seguridade, observe 6,7% de dividend yield para a Caixa Seguridade. Também grande parte desse dividendo e crescimento já foi precificado aqui no papel. Meu preço teto é de R$ 20,50 e já temos 7% de mais segurança negativa. O papel pode surpreender nos resultados, mas eu não vendi, tá ali parado em carteira, eu só colho o dividendo e
realmente aproveito para ver se ela vai crescer mais do que essa estimativa do mercado. Quem quiser ver os vídeos individuais de todas as empresas, só olhar ali no canal que tem todos esses vídeos. Eu falo sobre Santander, Caixa Seguridade, Banco do Brasil, BB Seguridade, Banco Itaú, todos os vídeos bem recentes aqui no canal, então dá uma conferida lá quem tiver interesse. E quem tiver interesse também nessa planilha, é a planilha exclusiva para membros. Então é só ser membro, vai ter o link aqui nos comentários, ou clique no botão Seja Membro ali abaixo do vídeo. Se você quiser ser membro do canal e ter acesso a essa planilha com mais de 80 empresas, só clicar e ser membro. Tá isso, pessoal. Um vídeo bem simples aqui, somente mostrando para vocês os dividendos que devem ser anunciados esse mês de agosto. Então já deixa seu comentário, qual dessas empresas você tem em carteira. Eu, pessoalmente, tenho Itaúsa, Banco do Brasil, Vale, Petrobras e Klabin. Mas eu estou bastante de olho em Axia Energia, ou quem sabe Itaú, se ele corrigisse mais que Itaúsa, mas não vem sendo o que vem acontecendo. Então já deixe seu comentário para eu saber qual dessas empresas você tem em carteira. E eu esqueci de colocar aqui a da Caixa Seguridade. Eu não tenho a Caixa Seguridade aqui também, mas também tenho Caixa Seguridade. Deixe seu comentário para saber qual dessas empresas você tem em carteira. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.